Minha análise sobre a leitura da história Narizinho Arrebitado. Primeira coisa, eu tenho que pedir desculpa por ter feito a leitura de uma adaptação sem ter feito uma pesquisa antes do texto mais próximo do original. Monteiro Lobato escreve a história Menina do Nariz Arrebitado, esse é o nome todo da história, em 1911, quando ele volta a morar numa fazenda, né? Monteiro Lobato gosta de causar aquele pequeno impacto para te dar atenção. Nessa adaptação, o novo autor muda a visão que se tem da Dona Benta. Nessa história, Dona Benta é uma senhora de 60 anos. Monteiro Lobato descreve Dona Benta como uma senhora caquética, de 70 anos, sem os dentes na boca, né? Alguém que teria pena se ela não tivesse uma neta maravilhosa, né? Essa relação a adaptação não faz. A adaptação cria um universo mais politicamente correto, desvirtua um pouco a história e corta coisas muito legais. A segunda coisa, ele tira o nome da Nastácia, que hoje é como a gente chama devido à televisão, do nome original que era Anastácia. Lembra? A história publicada em 1922, ele escreve em 11, então tu dá o nome de uma negra de casa ao nome de uma princesa russa, isso é legal, né? Aí, voltando para a história, a adaptação ela tem partes que não tem pé nem cabeça. Primeira coisa, porque ele não deu o nome do príncipe peixe, o escamado, né? Conta porque ele vai aparecer lá, mas não dá o básico que é o nome do príncipe, né? O príncipe rei dos todos os mares, escamado. Não tem nome, né? Outra parte legal é uma vida inteira sem saber que Narizinho se chamava Lúcia. Eu gostei de saber disso, saber que ela tem nome, Lúcia. Mais uma coisa legal assim, eu fiz um grande esforço para cada capítulo, eles são bem curtos, o máximo dele deve ter 8 minutos, de fazer uma leitura em um só fôlego, ou seja, sem corte, a leitura inteira do texto, sem corte alguma, sem inserção, sem nada. O próximo passo vai ser montar todo ele numa única leitura, né? Eu vou pegar todas aquelas partes e juntar ele, vai ser um videozinho de quase 40 minutos de leitura, vai ser bem legal para apresentar ele inteiro para as crianças. A ideia seria essa, né? Melhorar a leitura e apresentar para as crianças essa maravilha que é o universo de Monteiro Lobato. Mais coisas sem sentido nessa adaptação, tá? A relação do Major agarra e não solta com a Narizinho, né? Ele na história original é quem desvenda como um bom major o truque da carochinha. Tá, e o que aconteceu com a carochinha depois, né? Onde é que isso avança? Porque simplesmente encerra e Narizinho acorda do seu sonho, né? A ideia de um sonho de viagem, ela acorda, volta para o sítio, como a Emília que agora fala, ou seja, tem prova de que aquilo aconteceu e que o sítio do Capão Amarelo é um lugar fantástico. A próxima leitura que eu vou fazer vai ser Caçadas de Pedrinho. Está sendo difícil achar um texto mais próximo do original. As adaptações que eu tenho encontrado são muito ruins, elas cortam parte do texto, elas fazem essa correção do politicamente correto. Imagina eu pegar o Inferno de Dante e aplicar o politicamente correto nele, né? Não tem mais inferno, não tem mais camada, não tem mais limbo. Vamos pegar Apocalipse e aplicar o politicamente correto? Não, a gente quer continuar o texto original e entender a motivação daquele texto e saber que ele sim vai ser uma história eterna, né? O texto que eu estou vendo de Caçada de Pedrinho, eles misturam com Caçadas de Hans Staden. Algumas adaptações colocam como sendo tudo uma mesma história. Eu não entendi ainda como é que isso deve ser montado, ou como é que isso deve ser encontrado para ler uma história mais próxima do original, usando aquela visão da Mata Paulista, aquela visão que nós não temos
porque é isso que nós queremos ser apresentado, né? Do texto do Monteiro Lobato, a única coisa que essa adaptação pegou foi as explicações dadas às crianças, o que é um cetáceo, o que são tipos de peixe, como eles são, né? A explicação dos hipocampos, dos cavalos marinhos. É a única coisa que essa adaptação realmente resgatou do texto original. O resto foi um retalho sem pé nem cabeça. Uma história que começa bem e depois se perde completamente em 7 partes. Ela se perde mesmo, né? Eu não acredito que Monteiro Lobato tenha escrito uma história que não tenha um fluxo contínuo, né? Não é esse Monteiro Lobato que eu lembro de ter lido na infância. Só para saber, a primeira história de Monteiro Lobato que eu li foi Dona Benta contando Peter Pan. Até hoje é uma memória fantástica para mim, tá? Muito obrigado, esse é o comentáriozinho que eu tinha a fazer para encerrar essa leitura. Tchau, obrigado.